O serelepe é um animal roedor, silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Está olhando pra gente aqui, ó. Enzo, Liz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o Filipe. Olha o nosso amiguinho serelepe, olha. Ele está fazendo a obra de Deus, está enterrando a semente. Está enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo? Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus, ele tá trabalhando, olha, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Tchau, serelepe! Macapá, Amapá, dia 14 de maio de 2023, nós estamos aqui na comunidade quilombola Curiaú e nós identificamos uma árvore aqui que o nome dela é Tamborim. Esta árvore eu particularmente nunca tinha visto. Então a comunidade quilombola aqui do Curiaú deve fazer campanha para fazer a muda desta árvore, se Deus quiser. E a comunidade quilombola aqui está dando muita lição para a gente, conservando as árvores, a terra, graças a Deus. A comunidade produz o leite da búfala. E a união aqui eu já vi, que é uma coisa maravilhosa, graças a Deus. Que Deus abençoe essa comunidade, em nome de Jesus. Estamos aqui no Bioparque de Macapá, Amapá, dia 10 de novembro de 2022, graças a Deus. Uma coleção de orquídeas. E nós tivemos a oportunidade de ver ao vivo e algumas orquídeas no seu habitat natural, aqui nesse bioparque. Mas é interessante que a população venha visitar o bioparque e possa colocar em prática toda a assimilação do que aprende aqui no bioparque nas ruas, na via pública, na zona urbana, arborizando a cidade, criando um microclima à semelhança do microclima que tem aqui. Não basta visitar esse bioparque e não basta a Secretaria de Meio Ambiente transformar numa atração esse bioparque. É necessário usar isso aqui como uma escola de educação e alfabetização ecológica para, através de um trabalho comunitário, multidisciplinar, elaborar projeto de preparo de mudas, espécies arbóreas, para arborizar as cidades, as ruas, principalmente aqui em Macapá, que a frente do rio precisa ser arborizada. E não adianta só a população conhecer os benefícios ecológicos que são gerados no bioparque. Que o bioparque é uma ilha de prosperidade que está sendo sufocada pelo ambiente de clima quente, excesso de calor nas ruas de Macapá. O clima causticante, porque estamos na linha do Equador, mas é necessário fazer uma campanha. Faça com que a sua rua tenha o mesmo microclima ou parecido com o bioparque de Macapá. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos e a gente deixa aqui o salmo de número. Aqui nós temos uma árvore solitária,
dando um exemplo e convidando a gente para que a gente prepare mudas de árvores para que ela tenha várias companheiras, formando o quebra-vento, que aqui nós temos o rio Amazonas. Graças a Deus, falamos ali que o nível do rio predomina mais, o nível do rio em relação ao nível de terra firme. A terra firme é quase do mesmo nível do rio Amazonas, mas aqui existe algo diferente. Se pelo menos o nível da terra firme de Macapá na frente do rio fosse esse aqui, ó, tivesse esse matacão, esse paredão, não é isso? Ainda não era motivo para deixar a área sem árvore lá em cima. Macapá, Amapá, 13 de abril de 2023. A supressão da mata ciliar na orla do rio Amazonas, na frente de Macapá, gera excesso de calor, ar quente, seco, e as nuvens são formadas, graças a Deus, na região de água do rio Amazonas. Olha o que é que acontece. Essas nuvens, elas deveriam estar com esse mesmo corpo e nuvens baixas, como estão lá na frente, na cidade. E olha aqui o que é que acontece. Aqui onde eu estou, a temperatura é tão quente que vinha uma senhora ali com um menino dos 4, 5 anos de idade que não suportaram, pararam a caminhada. A temperatura é muito elevada e as nuvens que deveriam estar daquele jeito na cidade, ó, não estão. E existe uma divisa, ar quente e seco, gerado em excesso, e cria uma barreira que vai devorando as nuvens, vai desmontando as nuvens. Um maçarico, ele é tão pequeno e ele fura uma chapa muito grossa de aço, não é isso? Então é fácil entender. O maçarico, o bico do maçarico é todo o espaço urbano de Macapá, com solo impermeabilizado com calçada e asfalto, e o fogo aumenta a combustão, que é o sol que incide nessa via. Olha só que tristeza aqui, ó. A água e o rio Amazonas, o nosso Deus criou. Mas olha o que é que o homem criou. O homem criou só peste, coisa ruim. O asfalto é necessário, mas olha, cadê as árvores daqui? Aqui era lugar de quê? Da mata ciliar. Agora tem aquela ilha de árvore. É umas coisas sem futuro, né? Uns planejamentos. E esse cordão de árvore deveria se estender aqui, ó, e seguir. Aqui a gente pode ir caminhando. Olha para o céu. Na divisa, aonde tem a calçada sem árvore, as nuvens não tem condições de ocupar. Olha lá no céu. Mas olha ali, ó. Lá o céu está ocupado com nuvem. Aí a natureza se embrutece quando há uma queda de braço entre duas forças, que é a força do calor, o maçarico humano, que é o desenvolvimento urbano sem sustentabilidade, é o maçarico, gerando fogo na cidade, muito calor, que esse fogo é o excesso de calor. Olha aí, as árvores daqui, olha aqui as árvores que o homem gosta. O homem gosta dessas árvores aqui, ó, que são necessárias, mas só elas é que predominam. Estrutura metálica, poste, muita calçada, muito ferro aqui, ó. E cadê a estrutura vegetal? Que de as
estruturas umidificadoras. E as pessoas não entendem. Olha lá uma árvore gigante, é um edifício, tudo bem, é necessário, mas vamos intercalar. A urbanização é necessária, mas a arborização. Não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca, não adianta a gente querer se opor ao que Deus criou, a ordem natural das coisas. Agora aqui nós temos esse pátio, que é necessário, mas um pátio desse, aí como é que as nuvens vão ocupar o espaço urbano? Olha lá em cima, ó. Elas param ali porque aqui, ó, nesse espaço de céu limpo, isso aqui tá cheio de ar quente. É muito ar quente porque o ar evapora. Esse efeito estufa, né? Olha lá, olha. Cadê as árvores daqui? Essas árvores não representam nada. Isso aí é só enfeite. Aqui nós precisamos é de um cordão mesmo de árvore aqui, porque espaço tem. Graças a Deus, olha aí. Aí depois fica porque aqui é a linha do Equador e tal, mas não é bem assim. Isso aqui era a área... Território Cherokee, Geórgia, Estados Unidos da América. E 4 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos fazendo um passeio em família de 4 dias. Graças a Deus, estamos visitando algumas cidades, alguns condados, municípios da Geórgia. E estamos testemunhando a preocupação do norte-americano em reconstruir a história junto com a etnia Cherokee. E um local de visitação pública, uma área com a boa preservação ambiental e a integração entre a sociedade norte-americana e a etnia Cherokee. A história conta que essa etnia foi quase exterminada, né? Pelos homens ou mulheres tidas como civilizadas. Mas graças a Deus esse quadro se reverteu e a nação indígena, ela tem seu espaço, seu território, preservando cultura, essa cultura Cherokee. E uma das fontes de renda aqui é o turismo, a visitação, a venda de artesanato. E é necessário nós brasileiros ter isso aqui como um exemplo para o tempo presente de integração entre a sociedade brasileira e as comunidades indígenas. Estamos aqui no território dos índios Cherokee, na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Eu, a Socorro, nosso netinho Filipe, a Rebeca, nossa filha, o irmão Steve e a Chloe. Estamos aqui no Rio, dando uma avaliada nessa maravilha que Deus criou, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, dia 2 de setembro de 2022. Território da etnia Cherokee, 7
de setembro de 2022. Aqui é o estado do Tennessee, Estados Unidos da América. Estamos retornando para casa depois de uma maratona de 4 dias de passeio com a família. E agora vamos ter acesso à zona urbana, que é o complexo da etnia Cherokee. Região que tem muitas atrações turísticas e a presença da comunidade que tem hoje essa consciência de respeito às etnias indígenas aqui nos Estados Unidos da América. Batista Cherokee. Nós estamos aqui em Macapá, dia 3 de novembro de 2022, e na zona urbana nós temos uma espécie arbórea. Já tentei aqui com as pessoas
identificar o nome desta espécie, o nome popular, o nome científico, não consegui. Mas é interessante como que há um certo descaso, principalmente com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura, porque uma árvore dessa deve servir como um potencial de coleta de semente para se preparar mudas para completar a arborização da cidade. Aí a gente vê uma ilha, uma árvore isolada com alto potencial para se fazer a propagação dessa espécie através de mudas, e a vizinhança a gente observa que tem poucas árvores. Ali tem aquela mangueira isolada, mas o que predomina é a carência de arborização na zona urbana. Então a gente vai se aproximar desta árvore e nós vamos ver o seguinte, que o desconhecimento do manejo adequado, a calçada blindando o solo, e essa calçada aqui é a assinatura de óbito, o atestado de óbito da árvore, porque essa calçada ela provoca uma pressão sobre a árvore e sistema radicular, e o tronco fica sujeito à pressão dessa calçada. Então esse solo aqui era para estar coberto com grama, uma gramínea e o amendoim forrageiro, que faz a ciclagem de nitrogênio no solo. Então, à medida que o tempo passa, essa espécie arbórea ela vai sendo extinta porque os maus tratos, e é aí onde entra a participação do poder público através da Secretaria de Meio Ambiente para se trabalhar com viveiros comunitários, fazer a coleta de semente envolvendo a população. E esse viveiro comunitário, eles servem como aporte para a produção de mudas dessas espécies que já estão de forma comprovada que se dão bem no contexto urbano. Mas há descontinuidade, isso é a questão que se fala, o analfabetismo ecológico. Agora vocês estão vendo aqui, ó, como essa calçada está recebendo a luz do sol e gerando calor. Então as ilhas de calor são essas aqui. E essa árvore isolada, ela representa uma ilha de prosperidade, cercada de calçada e muito asfalto, solo impermeabilizado. Ela vai desaparecer daqui mais uns anos. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. E se chama de Ilha de Calor. Muita área calçada, pavimentada, calçada, asfalto. E essa superfície aqui gera calor, o que promove o excesso de chuva, os torós. E as nuvens, elas são dissipadas, porque o colchão de ar quente e seco entre o solo e a atmosfera, toda nuvem que é formada, ela é impulsionada para cima. O vento quente e seco desloca as nuvens para as partes mais altas. Estes ventos promovem a desidratação das nuvens, e aí o que forma os buracos de ar seco, ou seja, o vento aumenta a velocidade. Estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 16 de fevereiro de 2023. Dia 3 de novembro de 2022 eu vim aqui, graças a Deus, e fiz um vídeo desta mesma árvore.
Voltei aqui, graças a Deus, para fazer a reavaliação da nova fase que esta árvore está passando. E aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dia 3 de novembro de 2022, eu passei aqui e procurei com a vizinhança o nome popular, o nome científico desta árvore, e ninguém soube informar. Na época existia uma boa perspectiva de frutificação desta árvore, e graças a Deus eu estou comprovando hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, com a queda dos frutos desta árvore. É lamentável esse fato, pois devido à falta de um trabalho de educação ambiental na zona urbana, as pessoas passam por cima das sementes de uma árvore dessa aqui, a gente observa, amassam, destroem todo o potencial genético de sucessão desta árvore. Então a gente observa debaixo da árvore tanta semente aqui, e não há uma mobilização das pessoas para que se colete essas sementes para produzir mudas desta árvore, que é excelente para se fazer arborização na zona urbana. Vocês estão observando que dossel denso, uma boa estrutura de copa, e a movimentação do vento é harmoniosa, porque a árvore é um quebra-vento natural que Deus criou, aonde reduz a velocidade do vento em torno de 40% e forma um microclima úmido e faz o sequestro de gases de efeito estufa, o sequestro do carbono, que vai provocar o aquecimento global. E aqui Deus me deu a ideia, eu coletei essas sementes. Eu vou fazer, graças a Deus, preparar umas mudas desta espécie e deixar aqui com os familiares. Alguns têm sítio, ou propriedade rural, fazendinha, e alguns moram na zona urbana para fazer a propagação dessa espécie. E já temos os saquinhos de polietileno, o substrato para plantar essas sementes. Mas acontece que infelizmente é o mesmo perfil. A árvore está blindada com calçada. Aí nós estamos percebendo que o sistema radicular está sendo comprometido pela calçada, apodrecendo o tecido das raízes aqui, ó. E infelizmente no nosso Brasil, essa é a média de manejo de árvore na zona urbana, porque uma árvore dessa, ela tem todas as características de uma espécie propícia para trazer sombreamento na zona urbana e diversos benefícios. A interceptação das águas, das chuvas, através das folhas, dos galhos, a infiltração harmoniosa desta água no solo urbano. E aqui em Macapá, em julho do ano passado, houve um vendaval e algumas casas foram destelhadas. As árvores impedem a formação de vendavais e também impedem a formação de enchentes. Agora, dessa forma, a árvore vai tombar e todos os serviços ecológicos que ela está prestando
no presente momento, eles vão ser eliminados, vão ser suprimidos pelo próprio homem. Isso aqui é uma tristeza, viu? Quantas árvores poderiam ser produzidas? Quantas sementes existem aqui? Quantas sementes? Interessante, as pessoas passam. Um veículo não tem coragem nem de varrer a calçada, bastava varrer. Aí as sementes estão tudo estouradas, né? Tudo destruída. Isso, aqui a gente vê todo tipo de pessoa de diversas faixas etárias. E é necessário se dar um basta no nosso país de tanta morte. De pessoas que morrem, jovem, criança, a família inteira. Esses dias morreu uma família, pai, mãe e a criança. Olha aí, ó. Essa espécie aqui, ó, já assinaram o atestado de óbito. Plantaram a espécie. Isso aqui é Maxarimbé. É uma espécie endêmica da região norte. E essa planta, ela é exigente em solo de boa fertilidade natural. Tanto é que o solo que tem muito Maxarimbé lá na região da Transamazônica é sinal de fertilidade natural. Mas olha aí a calçada. A calçada vai suprimir a espécie arbórea. E lá na frente é do mesmo jeito. Vamos chegar aqui, se aproximar. Essa espécie não é diferente, o trato errado. Ela está suprimida embaixo com essa caixa de concreto armado. Isso aqui não vai para frente, isso aqui vai morrer. E a calçada sem árvore, muita calçada sem árvore. E esta árvore fizeram uma prisão para a mangueira, essa caixa de concreto. Então essa ideia é uma ideia totalmente equivocada, né? Sim? Que esta árvore, ela vai perecer, ela vai sucumbir. E vocês estão percebendo que aqui, ó, já está rachando. Isso aí é a força de desenvolvimento do vegetal arbóreo. E olha só, ela além de produzir sombra, reduzir o calor em zona de linha do Equador, produz também fruta, né? A manga. E do outro lado, calçadas, ou calçada com poucas árvores. Quando o vento desloca numa cidade dessa, na linha do Equador, com excesso de solo impermeabilizado, muito asfalto, muita calçada, o asfalto escuro, a luz bate sobre a superfície escura e aí aumenta a intensidade de calor. É necessário que nós venhamos acordar, porque muitos estão dormindo, e o poder público também, e enterrando, sepultando pessoas por causa desta dormência, essa omissão de colocar em prática o que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preconiza. Nós devemos trabalhar em sistema de mutirão com toda a sociedade para manter e construir um meio ambiente saudável. Olha aqui, ó, essa palmeira não é diferente. A palmeira está num processo de morte. A calçada blindada, uma liga de cimento, a outra aqui do mesmo jeito. E o pior é que nessas cidades tem Universidade Federal de Agronomia, tem IFE também, né, que trabalha com os cursos técnicos de agroecologia e curso técnico de meio ambiente. É preciso a gente acordar também os jovens. As universidades federais, estaduais, públicas,
o ZIF deve colocar os jovens na rua para poder arborizar as cidades e fazer duplas para visitar conselhos comunitários e ministrar palestra dentro dessa perspectiva de se arborizar a cidade, de fazer o ordenamento territorial urbano, de ter um trato amoroso com o solo, tanto na zona urbana como na zona rural. E a tecnologia, ela pode otimizar os reguladores naturais que estão ativados. E toda a região, seja rural, urbana, que tem tecnologia, mas os reguladores naturais estão desativados, essa tecnologia, essa economia vai sucumbir. E aí acontece o que a gente está vendo a todo instante na TV. Nos canais de TV, morte, enchente, deslizamento, de encosta. Se chama de Ilha de Calor. Muita área calçada, pavimentada, calçada, asfalto. E essa superfície aqui gera calor, o que promove o excesso de chuva, os torós. E as nuvens, elas são dissipadas, porque o colchão de ar quente e seco entre o solo e a atmosfera, toda nuvem que é formada, ela é impulsionada para cima. O vento quente e seco desloca as nuvens para as partes mais altas. Estes ventos promovem a desidratação das nuvens e aí o que forma os buracos de ar seco. Ou seja, o vento aumenta a velocidade porque o ar fica quente e seco e não há precipitação normal das nuvens. Uma cidade com um potencial de arborização, tipo aquele extrato ali na frente, aquele outro lá, é preciso dar continuidade a esse trabalho de revegetação da zona urbana através de formação comunitária de mudas, de espécies arbóreas, identificação destas árvores que são promissoras, né? Na prática revelam que tem um potencial para serem utilizadas na arborização das cidades. Mas há descaso por parte do poder público, o analfabetismo ecológico e também há uma cumplicidade com todo esse processo, porque a universidade, as instituições da ciência, de pesquisa, elas têm dados e resultados de trabalho a respeito da questão das enchentes, do excesso de calor nas cidades. Só que é necessário um trabalho com a participação, a gestão de toda a sociedade para combater as enchentes e o excesso de calor na zona urbana, porque a falta de arborização das cidades promove os torós, o excesso de chuva e as enchentes. Então aqui nós estamos vendo o que está faltando é justamente um projeto consciente, um projeto resiliente, e trabalhando com as crianças, jovens, adultos, adolescentes, para fazer esse diagnóstico em loco. Basta trazer as pessoas para permanecer um pouco de tempo debaixo dessas árvores e trazer para a calçada a pleno sol, para ver, sentir da pele, a grosso modo, a diferença de sensação térmica entre estar debaixo de uma árvore e no local que não possui arborização.
Graças a Deus, aqui quem nos fala é Dacilton Matos dos Santos. É necessário utilizar o GPS para localizar a árvore que deu origem a estas sementes e anotar o endereço da localização de todas as demais árvores que têm um potencial de produção de sementes para se fazer a dispersão dessas espécies arbóreas que tenham comprovadas características de adaptação na zona urbana e oferta de serviços ecológicos aos moradores da rua, enfim, de toda a sociedade urbana. A ideia que Deus me deu é que eu repasse essa proposta para profissionais de agrárias, tanto de nível médio, de nível superior, e também as comunidades tradicionais, para que assim a gente possa ter assim um apoio de outras pessoas nesta proposta. E eu, se Deus quiser, eu vou viajar em maio. Eu estou aqui de passagem em Macapá, Amapá, e nós vamos buscar o contato com essas pessoas que têm um potencial de contribuição, de participação nessa proposta de arborização de Macapá, que a preocupação já existem pessoas ou entidades que vêm se preocupando com esse tema. E é interessante que aqui em Macapá as pessoas vivem coletando frutos da mangueira para comercializar e sobreviver destas rendas. Só que é necessário que a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, de Agricultura, as demais entidades afins venham fazer uma proposta para a população. Cada dono de residência na zona urbana, quando comprar sementes, frutos de mangueira, produzir mudas, que não plante na frente da sua casa, ou que plante. Vai depender da existência de árvores arborizando à frente das residências, ou disponibilize, ou venham até comercializar essas mudas, porque a gente anda nas ruas, estão cheias de semente de mangueiras que foram colhidas, foram usadas na alimentação humana e jogadas na via pública ou no rio. Isso vem trazer problema de entupimento da rede de escoamento de água da chuva e destruindo toda a oferta desse material da genética das mangueiras. E elas estão ficando velhas e há falhas, há necessidade também de implantar a arborização, ampliar e replantar espécies arbóreas mudas na zona urbana, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 1º de março de 2023. Estamos aqui dando sequência ao preparo de mudas de espécie arbórea, onde as sementes foram coletadas na via pública de Macapá, Amapá. Graças a Deus, quem fala aqui é Dacilton Matos dos Santos. E as sementes da espécie que foram plantadas aqui nesses recipientes, que são os saquinhos de polietileno com substrato, notamos o reconhecimento da árvore em plena via pública e a coleta das sementes. Graças a Deus eu fiz este vídeo e agora estamos aqui registrando
trabalho de propagação para dispersão daquela espécie arbórea que identifiquei, graças a Deus, na via pública aqui em Macapá, Amapá, dia 20 de fevereiro de 2023. Graças a Deus eu plantei as sementes da dita espécie arbórea nestes recipientes. Foram 20 sementes. E dia 22 de fevereiro de 2023, eu plantei 30 sementes aqui nesses recipientes, graças a Deus. E esse espaço aqui é um espaço da minha sogra, que os filhos, genros, netos, construímos junto, porque ela é uma senhora, minha sogra, graças a Deus, que é uma mulher de roça, que gosta de roça, já foi proprietária de uma fazendinha lá em Altamira, e aqui ela é um passatempo, graças a Deus. E a gente está interagindo aqui nesse espaço. A família adquiriu essa tira de terra aqui na zona urbana, criando as galinhas caipiras. Estamos fazendo desenho de manejo aqui. Vamos implantar, se Deus quiser, uma quadra com a grama, o capim, estrela africana. Fazer uma quadra para que as aves venham ter acesso ao verde, evitando estresse. E vamos, se Deus quiser, adquirir algumas matrizes de galinha caipira somente para a postura. E aqui é o passatempo, né? Graças a Deus, a vida cotidiana da minha sogra, a dona Ana. Ela tem a hortinha, todo dia ela vem aqui, ela vem para cá igual uma camponesa, graças a Deus, com um chapelão na cabeça. E com a ajuda de todos os membros da família, filhos, netos, nora, genro, bisneto, tataraneto, graças a Deus. E por enquanto, nosso plano é de repassar as plântulas, os sementes que possam estar germinando para uma instituição, faculdade do estado, o IFE, e eu vou pesquisar. Esses dias eu estou em casa de repouso, que eu fiz uma cirurgia, graças a Deus, no olho direito, e estou de repouso, isso é um mês de repouso, e alguma coisa posso fazer, outras não. Aqui nós temos uma espécie vegetal que é o jambu. Essa espécie aqui que está na objetiva da filmadora e é utilizado na arte culinária do Pará e da região norte. As folhas são colocadas no tacacá. E o ambiente aqui é um microclima ideal. Aqui, porque tem umidade, o solo, uma boa quantidade de matéria orgânica. E essa caixa aqui é para a colocação de matéria orgânica, folhas secas que são varridas aqui na área de jardim. E é necessário trabalhar com uma boa diversidade de espécies para ter um equilíbrio na cadeia alimentícia, no solo e sobre o solo. E se Deus quiser, a gente vai enriquecendo essa área com outras espécies
que são plantas, algumas delas de consumo não convencional, que faltam serem introduzidas aqui. O mangalô, aquele inhame que chama inhame moela, que substitui a batata do reino. Enfim, nós estamos orando, pedindo ao nosso Deus para que Ele possa abençoar essas sementes, né, que vimos aqui, que estão plantadas nos recipientes, nos saquinhos de polietileno com substrato. E o meu nome é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui passando uns dias, chegamos aqui em novembro de 2022. Permaneceremos aqui até maio deste ano. Daí nós vamos, se Deus quiser, para a Valência. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31b. Graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 19 de abril de 2023. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dia 20 e dia 22 de fevereiro de 2023, graças a Deus, plantei 51 sementes de uma espécie arbórea que encontrei na zona urbana de Macapá, uma árvore madura, robusta, com um farto dossel, ou seja, uma copa de boa estrutura, com boa capacidade de arborizar a zona urbana e promover o sombreamento das vias públicas de Macapá. Plantei as sementes, foram 51 sementes nestes saquinhos de polietileno com substrato, e hoje, graças a Deus, são 59 dias que estas sementes foram plantadas, e a gente observa a germinação aqui acontecendo, diferentes estágios de germinação da semente. O hipocótilo emerge numa das laterais da semente, como nós estamos vendo aqui. O progressivo crescimento do hipocótilo, a gema apical, ela vai se consolidando e avançando, chegando a este estágio, crescimento do hipocótilo, a gema apical, ela vai se apresentando, ela vai se estabilizando até a emissão das primeiras folhas. Aqui é uma plântula da espécie arbórea que eu encontrei aqui em Macapá, Amapá. As sementes caindo sobre a calçada, sobre o asfalto. E esta outra plântula já está em fase avançada de desenvolvimento. E a gente observa que as sementes, esta semente aqui, ela com todo o vigor de germinação, está emitindo o hipocótilo. Esta plântula também já está consolidando todo o processo de germinação e emissão das primeiras folhas. E
o que a gente observa é que esta plântula já está numa fase mais adiantada de crescimento, de desenvolvimento. E aqui ela é mais apressada do que as outras, né? E a gente observa que as demais sementes estão no processo de germinação. E eu estou aqui fazendo este vídeo e dando graças a Deus, porque estas plântulas, elas representam a sucessão genética de uma espécie arbórea que existe aqui em Macapá, Amapá, onde eu encontrei apenas 3 árvores que elas têm as mesmas características e tudo indica que é a mesma espécie, a mesma árvore, em função das sementes, a disposição do sistema foliar. E sempre essas 3 árvores, tem uma na beira do rio Amazonas, na orla do rio Amazonas, e 2 que são vizinhas, mais no centro da cidade de Amapá, de Macapá, Amapá. E agora a ideia é repassar essas plântulas para uma instituição, porque dia 17 de maio, ou seja, o mês que vem, se Deus quiser, eu já estou com a passagem comprada para regressar para Valença, Bahia, com a minha esposa, Maria do Socorro Oliveira dos Santos. E já entrei em contato com algumas instituições através de Zap. E esta semana eu vou tentar repassar esta proposta para alguma instituição que tem interesse para acompanhar o desenvolvimento até chegar à idade de fazer o plantio dessas mudas no local definitivo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Fica aqui o Salmo de número 119, o versículo 105. Glória a Deus. Nos vídeos anteriores mostramos a sequência de árvores da mesma espécie, e uma delas é em plena zona urbana de Macapá, na época da produção de frutos. E naquele vídeo nós vimos os frutos caindo na calçada e no asfalto. Não consegui descobrir ainda nem o nome científico, nem o nome popular da espécie arbórea. Hoje são 22 de abril de 2023, dia 20 e dia 22 de fevereiro de 2023, eu plantei essas sementes, graças a Deus, e aqui nós temos uma que está germinando já, em fase de germinação. Essa aqui é o primeiro estágio de germinação, graças a Deus. Aqui o hipocótilo já está em estado avançado de desenvolvimento, é o segundo estágio de germinação. Aqui é o terceiro estágio de germinação. Dá para a gente observar de onde a emissão do hipocótilo, uma das extremidades da semente. Portanto, desta espécie arbórea devemos plantar semente deitada. E aqui a plântula já está consolidando a formação de folhas
Graças a Deus. E aqui nós temos a fase aonde a planta já está com a idade mais avançada, com as folhas em franco desenvolvimento. O quinto estágio, graças a Deus. E aqui a planta está no estágio de maior desenvolvimento. A gente observa que na fase de plântula, esta espécie arbórea já apresenta uma conformação de dossel de boa capacidade de oferecer uma copa de ótima estrutura, densa, de produção de sombra. Por que devemos nos preocupar em fazer essa maratona de produção de mudas de espécies arbóreas em Macapá? A questão é que Macapá se encontra na linha do Equador. As temperaturas, graças a Deus, são mais altas e com isso a gente deve implantar estruturas que venham umidificar o ar, a atmosfera urbana em Macapá. E futuramente esta espécie arbórea, que ainda é uma plântula, se Deus quiser, ela vai sequestrar carbono, vai permitir a infiltração das águas da chuva no solo urbano, vai interceptar a luz do sol, vai diminuir o ruído, vai diminuir a poluição sonora na cidade, vai contribuir com o sombreamento das ruas e é o guarda-sol natural que o nosso Deus fez e vai promover a formação de chuvas. E nós devemos plantar água se planta, Ernest Gost, essa frase é dele. E a gente planta água preparando mudas espécies arbóreas para fazer o plantio na zona urbana de Macapá, evitando o excesso de calor que é gerado na zona urbana de Macapá devido à presença de muita calçada, como nós estamos vendo aqui, veículos que não têm sombreamento, não tem arborização. É isso que existe muito em Macapá, calçada impermeabilizada e falta de componente arbóreo diversificado, árvores de porte mais baixo. Infelizmente, a média das infraestruturas de residência aqui em Macapá é essa, não só em Macapá, é no país inteiro. E a visão é errônea de que calçada é progresso, é desenvolvimento. Excesso de calçada é o que o Odo Primavera chama, abre aspas, regressão ecológica, fecha-se aspas. Ou seja, a economia de um município pode degenerar, sucumbir se os reguladores naturais estiverem desativados. E um dos reguladores naturais que o nosso Deus criou foram as árvores. E aqui este vídeo completa a sequência da avaliação da proposta de plano de arborização da zona urbana de Macapá, Amapá. Aqui é o primeiro estágio, a semente emitindo o hipocótilo. O segundo estágio, o hipocótilo já mais amadurecido. O terceiro estágio, nós vemos de onde sai o hipocótilo, de uma das extremidades da semente. Esse é o efeito do geotropismo positivo e a plântula já
definindo a formação do sistema foliar, graças a Deus. O quarto estágio. O quinto estágio, a plântula já tem uma proposta de avanço, de formação de dossel. A gente percebe que essa planta, graças a Deus, ela tem uma promessa muito boa para produzir copa bem densa, o que vai contribuir também para quebrar as correntes de vento que são geradas aqui no rio Amazonas, que banha Macapá, Amapá. Graças a Deus por tudo isso. E as sementes, estas sementes foram plantadas dia 20 e dia 22 de fevereiro deste ano 2023. E hoje, graças a Deus, 22 de abril de 2023, dá para a gente calcular e saber a idade destas plântulas, graças a Deus. E nós ficamos aqui com o Salmo de número 19, graças a Deus. Bom dia, Macapá, Amapá, dia 12 de maio de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estas plântulas que aqui figuram, elas são filhas da árvore que encontrei na rua Procópio Rola 662, em Macapá, Amapá. E dia 20 de fevereiro de 2023, graças a Deus, eu plantei as sementes. E aqui a gente observa estágios diferentes de germinação, de emissão das folhas primárias, e as plântulas já apresentam uma herança genética excelente, graças a Deus, com a parte aérea demonstrando que a árvore ficará com dossel, com a ótima arquitetura, e a haste ereta e com a boa capacidade de suporte do volume da copa do dossel da árvore quando chegar à fase adulta. As sementes desta espécie arbórea, que não conheço nem o nome popular, nem o nome científico, eu encontrei nas calçadas e no asfalto nesta localidade, a rua Procópio Rola 662, Macapá, Amapá. E existem outras árvores semelhantes a esta espécie, e assim a germinação, a gente observa aqui a semente ao lado e a germinação excelente, e a formação da parte aérea da plântula, a formação, bom aspecto vegetativo, graças a Deus. O substrato demonstra que tem uma qualidade satisfatória para garantir a formação de mudas em condições de realmente se arborizar a Macapá. É necessário que a Secretaria de Meio Ambiente, as universidades estadual e federal de Macapá, Amapá possam fazer um trabalho de diagnóstico, identificação e marcação das espécies arbóreas que já são
constatadas como promissoras. É necessário arborizar, replantar mudas de espécies arbóreas em Macapá, Amapá. E a defesa da preservação e do manejo sustentável da floresta amazônica é necessária, a prática, a vivência, sobretudo se criar um clima na zona urbana parecido com o clima da floresta amazônica. E a gente agradece também a contribuição da Embrapa daqui de Macapá, Amapá, na pessoa da dona Emília Neves Pacheco, que o nosso amigo aqui, ele fez referência à Embrapa de Macapá, porque o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 8º Batalhão de Engenharia de Construção, Batalhão Rondon, ele solicitou a doação de algumas espécies arbóreas à Embrapa de Macapá, Amapá. E quando eu visitei a Embrapa, a dona Emília Neves Pacheco, funcionária da Embrapa, ela me orientou a repassar essas mudas para esse projeto, que é um projeto de construção de rodovia, que essa rodovia que eu citei no início, e principalmente, como o nosso colega falou, é na BR-156, quilômetro 210 ao quilômetro 271. E na construção da rodovia é necessário também se desenvolver trabalhos voltados para a conservação ambiental, práticas ambientais na conservação do solo, evitando assim a erosão do solo. E aí nós agradecemos a Deus por tudo. E no caso, na época, quem fez o pedido das mudas à Embrapa foi o capitão comandante da 2ª Companhia de Engenharia de Construção, 8º Batalhão de Engenharia de Construção, Pedro Wilson Paiva Ferreira. Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo. Macapá, Amapá, dia 20 de abril de 2023. Estamos aqui em plena zona urbana, avaliando uma árvore que tem ótimas características para ser utilizada na arborização da zona urbana de Macapá, Amapá. Eu consegui, graças a Deus, uma semente desta mesma espécie arbórea, só que em outra localidade aqui de Macapá, e as sementes têm boa capacidade de germinação. A germinação aconteceu com 58 dias de plantadas as sementes. Não conheço o nome desta árvore, nem o nome popular, nem o nome científico, mas ela é uma árvore rústica que tem uma boa capacidade de produzir sombra, uma boa capacidade de trazer uma grande área sombreada no asfalto, e ela tem um manejo que compromete toda a longevidade da árvore. É necessário que se quebre esta blindagem que é feita com calçada e se plante a gramínea. A distância deve ser até do lado dessa entrada aqui, que é um acesso a uma garagem, e o gramado deve vir na direção
da parede de acesso a uma garagem que tem aqui. Do lado direito, gramado. Do lado esquerdo, gramado. Até o acesso à garagem, para permitir que as águas da chuva venham abastecer esta árvore com água suficiente que atenda às necessidades ecofisiológicas desta árvore tão promissora. E a necessidade da Secretaria do Meio Ambiente daqui de Macapá, Amapá, possa fazer a coleta das sementes desta árvore para produzir mudas. Mas graças a Deus eu tenho um vídeo que aparece na sequência com a produção de mudas desta espécie arbórea, graças a Deus. Macapá, existem algumas árvores, mas o que vem trazer limitações para as árvores aqui em Macapá é justamente esse manejo inadequado. Todas as árvores de Macapá, na zona urbana, infelizmente tem esse mesmo manejo. E apesar de existirem árvores, mas as árvores estão sendo comprometidas com este manejo inadequado, que é a base blindada como a Macapá, Amapá, dia 15 de maio de 2023. Estamos aqui na Avenida Procópio Rola, número 662. Estamos aqui diante da árvore cujas sementes eu coletei e graças a Deus preparei algumas mudas. Até então eu desconhecia o nome desta árvore, mas graças a Deus fiz uma visita na Embrapa daqui de Macapá, Amapá, e a dona Emília Pacheco, funcionária da Embrapa de Macapá, Amapá, graças a Deus ela me ensinou o nome popular desta espécie arbórea, que é alvineira. Alvineira. E aqui, quem de Macapá tiver interesse de coletar as sementes da alvineira, pode vir em fevereiro, não é isso? Mês de fevereiro, fazer a coleta das sementes da alvineira desta árvore no endereço seguinte: Avenida Procópio Rola 662. Avenida Procópio Rola 662, Centro, Macapá, Amapá. E para ter um melhor acesso a informações mais detalhadas desta espécie arbórea, basta digitar no Google, na internet, o nome alvineira, que vão surgir todas as características ou a ficha técnica desta árvore, que tem grandes propriedades para fornecer serviços ecológicos na zona urbana de Macapá, Amapá, ou na zona rural. Graças a Deus, glória a Deus por isso.
Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Macapá, Amapá, dia 15 de maio de 2023. Macapá, Amapá, dia 11 de maio de 2023. Estamos aqui em plena zona urbana. Esta árvore é a planta mãe destas mudas que aparecem no próximo vídeo. Tem uma boa copa, uma área extensa, área foliar com uma alta capacidade de interceptação das águas da chuva, o que retém um grande volume de água da chuva, impedindo enchentes na zona urbana e quebrando o vento, emitindo água em forma de vapor para microclima urbano, reduzindo a poluição sonora na zona urbana, sequestrando o gás carbônico, que é de efeito estufa, portanto, diminuindo as temperaturas no microclima urbano de Macapá. E é necessário identificarmos aqui a rua, e já identificamos, e vamos ver o endereço onde fica esta árvore. E eu coletei as sementes e dia 20 de fevereiro deste ano eu plantei, e no próximo vídeo aparecem as plântulas filhas desta árvore, e ela deve ser marcada aqui. Nós vamos identificar o endereço em que ela está, para que as pessoas daqui de Macapá possam ter como referência para coletar a semente. Aqui é a rua Procópio Rola 662, rua Procópio Rola 662, este comércio aqui. E a árvore necessita ser libertada desta calçada, quebrada a calçada, liberar o sistema radicular e fazer um manejo técnico, preencher o lugar de calçada com terra vegetal que tenha macro e micro nutrientes, e intercalar essa calçada com gramado para assim salvar esta árvore, porque as bordaduras do sistema radicular, ao encontrar a barreira que é a periferia da calçada, está apodrecendo, morrendo e apodrecendo, mas ainda está em tempo de se salvar esta árvore. E graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E quarta-feira, se Deus quiser, dia 17 de maio de 2023, estarei viajando, retornando para a cidade em que moro, e deixamos aqui o endereço desta árvore, rua Procópio Rola 662, e a época que eu vim aqui foi fevereiro deste ano, que eu plantei as sementes. É a época que as sementes estão caindo aqui na calçada, no asfalto. Basta aí a Secretaria do Meio Ambiente, ou quem assistir esse vídeo, marcar esse endereço, rua Procópio Rola 662, Macapá, Amapá, e é fácil, é só trazer uma equipe, coletar as sementes e reproduzir essa espécie arbórea excelente, conforme vemos aqui, para garantir a sucessão da genética arbórea na zona urbana
em Macapá. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos... Bom dia, Macapá, Amapá, dia 12 de maio de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estas plântulas que aqui figuram, elas são filhas da árvore que encontrei na rua Procópio Rola 662, em Macapá, Amapá. E dia 20 de fevereiro de 2023, graças a Deus, eu plantei as sementes. E aqui a gente observa estágios diferentes de germinação, de emissão das folhas primárias, e as plântulas já apresentam uma herança genética excelente, graças a Deus, com a parte aérea demonstrando que a árvore ficará com um dossel, com uma ótima arquitetura, e a haste ereta e com uma boa capacidade de suporte do volume da copa do dossel da árvore quando chegar à fase adulta. As sementes desta espécie arbórea, que não conheço nem o nome popular, nem o nome científico, eu encontrei nas calçadas e no asfalto nesta localidade, a rua Procópio Rola 662, Macapá, Amapá. E existem outras árvores semelhantes a esta espécie, e assim a germinação, a gente observa aqui a semente ao lado e a germinação excelente, e a formação da parte aérea da plântula, a formação, bom aspecto vegetativo, graças a Deus. O substrato demonstra que tem uma qualidade satisfatória para garantir a formação de mudas em condições de realmente se arborizar Macapá. É necessário que a Secretaria de Meio Ambiente, as universidades estadual e federal de Macapá, Amapá, possam fazer um trabalho de diagnóstico, identificação e marcação das espécies arbóreas que já são constatadas como promissoras. É necessário arborizar, replantar mudas de espécies arbóreas em Macapá, Amapá. E a defesa da preservação e do manejo sustentável da floresta amazônica é necessária, a prática, a vivência, sobretudo se criar um clima na zona urbana parecido com o clima da floresta amazônica. Macapá, Amapá, 15 de maio de 2023, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na Avenida Procópio Rola, número 662, e até o dia 9 de maio de 2023 eu desconhecia o nome desta espécie arbórea que estamos vendo aqui na frente,
E dia 12 de maio de 2023, em visita à Embrapa de Macapá, Amapá, eu fui recebido, graças a Deus, por uma funcionária da Embrapa de Macapá, Amapá, a dona Emília, e ela me ensinou o nome desta árvore, que é o nome popular alvineira. Alvineira. E assim, para que vocês possam ter acesso à ficha técnica completa desta espécie arbórea da alvineira, vocês podem digitar o nome alvineira no Google, na internet, e vai aparecer a ficha técnica completa desta árvore. Portanto, em fevereiro de 2023 foi o mês que eu coletei as sementes que estavam caindo desta árvore da alvineira sobre a calçada e sobre o asfalto. Quem tiver interesse, agora, se Deus permitir, só o ano que vem, né, assim, o ano de 2024, no mês de fevereiro, vocês podem vir aqui na Avenida Procópio Rola 662, Avenida Procópio Rola 662, Macapá, Amapá, e coletar ou catar as sementes que caem sobre a calçada e sobre o asfalto e preparar as mudas desta árvore, que tem uma boa germinação, é uma semente de excelente germinação, graças a Deus. Além dos serviços ecológicos que ela presta, tanto no espaço urbano como no espaço rural, ela também tem propriedades da farmacopeia brasileira. No caso, segundo a literatura, as folhas são utilizadas para combater a tosse no ser humano, além de dispor desta excelente estrutura arbórea, uma área de dossel muito vasta e com a alta capacidade de interceptar as águas da chuva, de infiltrar as águas da chuva no solo, de sequestrar o gás carbônico, que é gás de efeito estufa, a alta capacidade de interceptação da luz do sol, de ser uma fonte de alimento para os morcegos. Por isso também tem um outro nome popular, que é morcegueira. E além do mais, ela se constitui um quebra-vento arbóreo, o que impede a formação de vendavais. Ao interceptar as águas da chuva, por dispor de uma grande área foliar através da sua copa, evita as enchentes, pois as águas das chuvas são liberadas para o ambiente urbano de forma gradual. E é um ar-condicionado gigante e natural, e um ventilador de alta grandeza para a zona urbana de Macapá, Amapá. No entanto, é necessário se ter a cautela para não utilizar somente uma espécie arbórea no projeto de arborização de Macapá ou de qualquer outra região, seja na zona urbana ou na zona rural, para se evitar a perda
da espécie arbórea por um fungo específico. E quando se tem uma maior variabilidade de espécies arbóreas, nós temos condições de fazer frente ao surgimento de fungos patogênicos que possam acometer a espécie arbórea ou as espécies arbóreas e provocar a morte de todas as árvores. Então, quando nós temos uma cadeia alimentar mais variada, nós temos uma estrutura que naturalmente vai fazer frente aos ataques de insetos e de agentes patogênicos. Glória a Deus por tudo isso. Graças a Deus, porque Deus foi que criou a árvore, criou todas as espécies arbóreas que conhecemos ou não conhecemos, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Macapá, Amapá, 15 de maio de 2023. Vamos ficar aqui com esse texto da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Agradeço a Deus por esta grande oportunidade. Que o nosso Deus seja o único digno de toda a honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui em plena zona urbana. Esta árvore é a planta mãe destas mudas que aparecem no próximo